Olá! Que a minha luz seja uma fagulha para acender a chama que tem dentro de você. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Elo e vamos agora para a leitura de 3 opções. Como vocês já sabem, então, por favor, peço que vocês soltem os seus braços, relaxem um pouco, fechem os seus olhos, se desliguem das preocupações da rotina para a gente focar 100% aqui. Então, vamos lá. Por favor, fechem os seus olhos e quando vocês ouvirem o som, inspirem bem fundo. Então, vamos lá. E uma última vez. E agora, gentilmente, no seu tempo, pode ir abrindo os olhos, pode ir voltando, mexer um pouco a mão e pode voltar por aqui. Então, vamos lá. Para essa semana, nós temos 3 opções. A opção de número 1... eu esqueci. Eu esqueci o nome dessa pedra. Mas, relevem. Opção de número 1. Opção de número 2, quartzo branco. Opção de número 2, quartzo branco. E opção de número 3, pedra citrino. Escolha a pedra que mais vibrou na sua energia. Se precisar, pause o vídeo e preste atenção nesse momento para você se decidir, certo? Então vamos lá. E vamos lá para a opção de número 1, esse cristalzinho aqui. Deixa ele aqui, esse olho grego. Deixa ele limpando aqui. Vamos começar com o baralho de Maria Navalha, para vermos qual que é a energia que está vibrando nessa semana para vocês que escolheram a opção de número 1. Minha senhora Maria Navalha, por favor, uma carta para nos dar um direcionamento dessa leitura que as pessoas que escolheram a opção de número 1 precisam ouvir nessa semana. Justiça ou equilíbrio emocional. Muito obrigada, minha senhora. E vamos lá. Vamos entender mais se é questão de justiça, se é questão de equilíbrio emocional. Essa carta aqui, ela liga muito ela pode ser até engraçado que ela veio como uma balança, né? Porque ela pode ser tanto uma coisa mais física, como um contrato, alguma coisa, um processo, alguma questão. Às vezes, pessoas que se conectaram com a escolha desse primeiro cristal, às vezes estão esperando algum direcionamento para um processo, ou às vezes estão ligadas com uma questão mais realmente um desequilíbrio emocional, está precisando trazer um apelo maior para focar no emocional durante a semana. Então vamos abrir para a gente entender melhor aqui o que essa carta quer dizer para a gente. Então agora o tarô, 3 arcanos, 3 arcanos maiores, para entendermos as energias dessa semana. Para quem escolheu a opção de número 1, a justiça, a sacerdotisa, não virou, quis virar e não virou, e a roda da fortuna. Tá, vamos primeiro dar uma analisada aqui, até para a gente já direcionar um pouquinho melhor essa leitura. O que eu entendo logo de cara, olhando aqui,
Primeiro que já é meio óbvio, né? É uma carta que fala sobre justiça e veio a carta da justiça no tarô. Só que essa carta da justiça, ela não necessariamente está ligada com contratos. Ela pode estar associada. Por isso que eu vou fazer essa interpretação dessa leitura de agora, desses dois viés. Primeiro em questão de justiça e depois nós iremos para a questão do emocional. Porque provavelmente alguém aqui que se conectou com essa leitura tenha uma questão de justiça, que às vezes está precisando de alguma resposta. Semana passada também teve uma leitura que caiu essa mesma carta 17. Só que a leitura foi mais para o viés de equilíbrio emocional. Pode ser que essa daqui seja talvez focada mais nessa questão do judicial agora. Judicial. Não, me fugiu, mas essa questão de justiça. Então, vamos lá. A carta da justiça em si, ela já é uma carta que fala sobre algo mais demorado para conclusão, se for uma questão de justiça. Porque são muitas questões que são pesadas. É uma carta que, se vocês verem, ela é uma carta de uma mulher sentada. Ela tem uma espada, ou seja, ela traz o lado racional do naipe de espadas, que é um naipe ligado com o elemento do ar. Então é uma questão totalmente emocional, totalmente racional aqui. Só que como ela está sentada, ela não tem pressa de ir para enfrentar o que ela tem que enfrentar. Tanto que ela está segurando uma balança e ela está segurando uma espada. Ao mesmo tempo que ela pesa nas palavras, ela também ataca. Ao mesmo tempo que ela quer uma ação, ela também pondera todos os lados para saber se vai ser uma ação boa ou não. É uma carta muito racional, só que é um racional mais contido. É um racional que ele pesa demais as coisas. Então, se você está procurando nessa leitura, você tem alguma questão judicial que está precisando de uma atenção, essa semana ela provavelmente não vai se resolver. Provavelmente vai ser, talvez nem semana que vem, talvez vai demorar ainda um bom tempinho. Eu vou só pegar uma carta pra gente ver se realmente é essa questão. Que depois eu já vou abrir pra baixo, mas só pra ver se vai demorar muito. Veio o 8 de espadas. Só pra essa pergunta, tá, galera? Não é pra leitura no geral, não. É só pra gente entender aqui esse direcionamento. Olha. Talvez o que você tá procurando ainda nessa questão judicial que ainda não se resolveu depende muito de outra pessoa que talvez ainda esteja meio mais pra lá do que pra cá nessa decisão. Como assim? Se for uma questão de heranças, exemplo, né? Uma questão de heranças, tá precisando que alguém assine alguma coisa, essa pessoa provavelmente vai demorar um pouco para assinar. Talvez porque ela ainda se ache muito presa nessa situação, como se essa situação fosse algo que... Mas enfim, é o processo da pessoa. Tem nada a ver com a sua energia agora. É só pra gente entender que vai demorar, tá? Se for uma questão judicial, se você tá vendo esse vídeo agora e tá com uma questão judicial que tá em pendência, ela não vai ser resolvida nessa semana, tá? Se ela se resolver, ela já tá já tá na justiça há muito tempo, porque é uma carta que fala sobre algo demorado, beleza? Agora vamos seguir com a leitura da parte do equilíbrio emocional, que eu acho que tem um pouco a ver aqui. Eu só tinha que trazer esse parecer, mas eu acho que tem mais a ver com essa vibração. Por quê? Porque a carta da justiça ela é super racional. A carta da sacerdotisa ela é super emocional também. Mas, na verdade, no caso dela é emocional, né? Ali é racional. Só que ela é um olhar para dentro, um aprofundado. E a carta da roda da fortuna, que é aquilo que fala sobre os altos e baixos da nossa vida. O que dá de entender aqui, com essa carta da justiça, com essa sacerdotisa e com essa roda da fortuna? Você se machucou com alguém no passado, provavelmente. Ou alguma situação da sua vida que te machucou e que causou uma ferida. E hoje você quer, de tudo que é jeito, não repetir esses padrões. Então, são coisas que, às vezes, por exemplo... eu já confiei em alguém numa questão de trabalho e essa pessoa me machucou, ela falou uma coisa e fez outra, eu saí no prejuízo, enfim. Agora eu nunca mais faço contratos com pessoas que não me dão uma certeza do que estão fazendo. Ó, de novo falei sobre contratos também. Então, ter essa atenção. Essa carta aqui, ela não comete erros. Ela fala que o passado já foi uma prova do que a gente fez e de como a gente pode fazer agora. É uma questão de, tipo, se já deu errado no passado, vai dar errado de novo agora. Ela não repete erros. Ela não repete erros. E aí, volta para essa questão. Equilíbrio
desequilíbrio emocional, está precisando de equilíbrio emocional. Porque quando a gente fica muito 8 ou 80, a gente esquece de olhar as coisas no meio. A gente esquece de olhar as coisas de forma amena. Entende? E aí se liga nessa parte da sacerdotisa também. Porque a sacerdotisa olha para dentro. É como se essa semana fosse um pedido do tipo, pelo amor de Deus, a gente sabe que você sofreu, que você passou por alguma coisa em específico, mas nesse momento agora, olha para dentro e esquece isso, deixa no passado. Se você não cometeu os erros do passado, eles não vão se repetir agora. Você aprendeu com o passado. Ou, por exemplo, estou numa questão de relacionamento. Eu terminei e agora eu vi que essa pessoa quer voltar, mas eu lembro que ela me machucou, então eu acho que eu vou voltar com ela. Se for nesse quesito, a carta da justiça ela fala que não é muito legal, porque o que já foi feito no passado vai se repetir. Ela é uma carta que ela fala sobre isso friamente, por isso que é uma carta extremamente fria, extremamente racional. Gente, desculpa a velocidade que eu tô falando aqui, tá vindo as coisas muito rápido hoje. Mas então vamos lá. Carta da sacerdotisa, ela olha pra dentro, ela tem um equilíbrio, ela tá no equilíbrio. Se vocês verem, ela tá bem no meio entre um pilar branco e um pilar preto. Falei certa ordem? Opa, confundi. Pilar preto, pilar branco. Que um é ligado com as emoções, outro com o espiritual e o outro é ligado com as coisas terrenas. Então, é como se fosse entrar no equilíbrio disso para adentrar nesse olhar para dentro. Tanto que assim, uma das coisas que eu acho muito linda nessa carta é que atrás aqui tem um papel, um tapete desses que usa para enfeite assim, do passado, né? Tipo esses quadros. Tem um tapete aqui de romance, porque ele faz alusão ao mito de Perséfone. E o que isso tem a ver nesse sentido? Perséfone, 6 meses do ano, ela é obrigada a reinar no submundo. Essa carta ela fala sobre isso pra gente. A gente olhar para as nossas sombras e a gente saber ter uma boa convivência com elas. E nesse quesito aqui, que parece que teve uma frustração e agora não quer mais, e que desequilibrou, tá muito no racional e precisa trazer de novo para dentro e sair um pouco só do mental e focar no coração, um grande apelo. Então, e aí sim, vem a questão dos altos e baixos da nossa vida. Pode ser que você esteja passando, que semana passada tenha sido uma semana muito difícil para você. Nessa semana, se você começar a olhar para dentro, tende a ser mais fácil. A carta da roda da fortuna, ela é uma incógnita. Ela é uma incógnita, porque ela pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Ela fala sobre as coisas que são muito rápidas e muito voláteis. A roda, ela segue. Se uma roda cair no morro, ela vai seguir numa velocidade absurda até ela cair. Até ela bater em um lugar e cair. Então, é muito essa questão de desacelerar talvez um pouco. Desacelerar esse processo mecânico que se tornou com a justiça. E olhar para dentro. Porque, querendo ou não, olhar para dentro, por mais incrível que seja, por mais libertador que seja, é uma coisa muito difícil também. E que exige muito equilíbrio emocional. Não sei se vocês ouviram, mas a Catarina tá aqui no sofá, que é a minha cachorrinha, e ela tá rosnando pro cachorro de fora. Barraqueira desde cedo. Mas então vamos lá. Tarô. Pra gente entender a carta da justiça, duas opções. 9 de ouros. Gente, a questão emocional real. 2 de espadas. Eu vou falar primeiro, porque senão é capaz de sumir essa informação que me veio. É como se vocês estivessem, você que está vibrando nessa energia aqui que eu tô lendo, da questão de equilíbrio emocional, é como se você tivesse botado uma venda nos seus olhos, você não quer mais olhar para as suas emoções. Nessa carta aqui, ó, é só vocês prestarem atenção. Água, os signos de água, o elemento água, ele está totalmente ligado com o emocional da gente. Essa pessoa, ela não só virou de costas para a água, ela tá num terreno super seco, que não tem nem um pingo de água. E ela ainda botou uma venda para não ver a água e ela se fechou como se ela tivesse assim, ó,
um negócio de proteção aqui, ó, com essas espadas. Ninguém vai me botar pra ver a água aqui que eu não quero. É nessa energia. Então, olha o quão pesado é isso. O quão triste é isso. É uma pessoa que deixou de lado totalmente o emocional e focou na razão. Só que não focou na razão porque, por algum motivo em específico de quer um objetivo, alguma coisa, é porque sofreu, é porque passou por algum perrengue que fez com que se chegasse nesse nível extremo aqui, de virar as costas para o emocional. E aí a gente tem um 9 de ouros, que é uma carta que fala sobre colheita também. É uma colheita, essa pessoa já está colhendo os frutos, que no caso são as moedinhas aqui de ouro, e ela está em plena confiança consigo mesma. Então aí tem duas questões. Pode ser uma pessoa que precisou largar as emoções, deixar de lado para obter sucesso na vida, às vezes questão profissional ou algum desafio de trabalho, teve que deixar de lado. Mas agora está precisando voltar para olhar para dentro. Ou é uma pessoa que já é desde sempre assim, só racional, e está precisando olhar para dentro. Para daí sim chegar num momento de glória, como é a carta do 9 de ouros. Então assim, eu tô sentindo que é mais a questão de uma pessoa que tá olhando demais pro racional e precisa voltar a olhar para cima. Mas vamos analisar agora, sacerdotisa. Deixa eu embaralhar aqui. Por favor. Opa, muitas. Só 2 cartas. 4 de espadas. As de ouros. E da roda da fortuna. Virou e não quer virar? Virou. 9 de espadas. Seis de copas. Galera, é aquilo que eu falei. Alguém que está preso numa lembrança de infância, e é uma lembrança de infância, ou é uma lembrança, é algo que machucou tanto, que deixou tantas noites em claro, te dá ansiedade, que hoje você faz de tudo para não passar por isso de novo. É como se você tivesse confiado tanto em alguém, que essa pessoa quebrou a sua confiança, e hoje você não deixa mais ninguém. Você não confia mais em ninguém, mas ninguém interfere na sua vida. Isso é muito triste, cara. Isso é passado, gente. Isso é passado, a gente tem que virar a roda da fortuna. Eu sei que falar é fácil, tá? Porque eu já estive nesse lado. Não é fácil. Não é fácil de fazer. Mas essa semana pede que você olhe pra isso. Às vezes, se você tá tendo muitos pesadelos, presta atenção nos pesadelos que você tem. Presta atenção na história que os seus pesadelos têm trazido. Ou presta atenção nos sonhos que também. Não só pesadelos, mas a questão do sonho. Presta atenção sobre o que é. E quando você para pra pensar que às vezes você tá sem fazer nada e vem na cabeça assim, tipo, entra assim, aquelas lembranças ruins que você não queria ter, senta e olha. Fecha os olhos e deixa ver. Por que eu falo isso, cara? Porque a gente tem que olhar para as nossas sombras, a gente tem que perdoar as nossas sombras para poder ver a luz. É como se fosse assim, ó. Um exemplo bem tosco, mas que vai dar para entender bem. Você comprou uma casa enorme e velha, dessas assim que tá tendo um monte de gente de arquiteto que tá comprando hoje em dia para reformar. Você comprou uma enorme, gigantesca. Ela tem um porão que é um porão assim, ó, enorme, que tu pode fazer tudo que tu quiser ali dentro. Tipo, tu pode fazer um playground, ou tu pode fazer uma área de festas, ou tu pode fazer, sei lá, um escritório gigantesco. Enfim, é um lugar incrível. Mas ele tá cheio de sujeira, ele tá sem luz e é do porão, então é difícil de ver. E o resto da casa tá tudo de boa.
É só pintar ali umas coisinhas e usar. Você comprou a casa pelo porão, porque você viu muito potencial lá. Só que você nunca tá indo no porão, porque tá escuro, porque tá sujo. É como se o porão tu ficasse, mas é que o porão é ruim. Ai, o porão é muito escuro. Ai, o porão tá sujo. Ai, eu não gosto de ficar no porão, eu não vou ficar lá. Só que você nem deu uma chance pro porão. Assim são as nossas sombras. Não é que a gente tem que dar chance para as sombras virem à tona e estourar a nossa ansiedade. Não, não é isso. Porque eu mostrei essa carta, porque essa carta aqui é a carta da ansiedade no tarô, tá? É a que mais reflete a ansiedade. Mas tá, continuando o que eu tava falando. Às vezes a gente precisa realmente passar por uma situação desconfortável nas nossas sombras, ou aprender com as nossas sombras, e poder limpar, nesse caso da casa. Quando você limpar, você instalar a luz lá embaixo, você limpar tudo, às vezes chamar alguém para uma ajuda, nesse caso aqui de questão de memória de infância, às vezes ir numa terapia. Se você não faz acompanhamento terapêutico, às vezes ir fazer uma sessão avulsa, só para tu tirar isso, entendeu? Mas com um psicólogo, pelo amor de Deus. Não confie também em qualquer pessoa para você se abrir sobre isso. Não que as pessoas sejam, que aqui já estamos falando de uma pessoa desconfiada, não que as pessoas do seu redor não sejam confiáveis, mas elas não sabem como te ajudar e um psicólogo vai saber. Então, é aquilo, às vezes é bom a gente limpar tudo e fazer o nosso playground no porão, entendeu? É nesse sentido aqui. E aí volto pra dizer, é hora de desacelerar, pelo amor de Deus. Aqui dá pra ver que é uma pessoa que é muito focada em questão de trabalho, é uma pessoa tão racional, principalmente porque lida provavelmente com finanças, ou lida com alguma coisa que é muito rápida, que depende muito de como é que é a palavra? Me fugiu agora. De atualizações. Precisa de atualizações constantes para fazer seu trabalho. Talvez trabalhe com internet, talvez trabalhe numa área que está sempre mudando, que nem a minha, que é publicidade e propaganda. Então, é uma coisa que está sempre mudando as plataformas. Talvez seja uma coisa assim, porque daí vem aquela sobrecarga que tu mesmo coloca do tipo, não, eu trabalho com isso, eu preciso dar conta. Entrou um novo formato no Instagram, eu tenho que saber desse novo formato, tem que, entendeu? E daí tu entra nessa pira louca e quando você parar para desacelerar, você vai ter um ganho financeiro, uma oportunidade. Assim, não é que... É como se fosse, não só no financeiro, tá? É como se fosse estar com a mente calma. Vai te fazer tão bem que todas as outras questões físicas da sua vida elas vão se alinhar. Às vezes você está tendo problemas de enxaqueca. Provavelmente você está tendo problemas de enxaqueca. Porque tá muita coisa presa na tua cabeça, muito estresse, muita coisa que vai acumulando e uma hora só explode, que é a única forma que o teu corpo tem de te parar. Só que se você descansar, seu corpo não vai ter que usar essas artimanhas para te parar, porque você já vai estar descansado, entendeu? E aí sim as coisas elas fluem. Elas fluem na saúde, elas fluem no financeiro, elas fluem na nossa vida material. Sacou? Vamos lá, Tarô. Um conselho final. Opa, não virou, tá? Não virou. Um conselho final para quem escolheu a opção de número 1 para enfrentar essa situação essa semana. O Mago. Carta de número 1. O Mago. O Mago, nesse contexto aqui, porque é uma carta que ela fala sobre a gente começar com o que a gente tem, né? Então é aquilo, nesse contexto dessa leitura, começa com o pouco que tu tem. Às vezes você não tem realmente tempo, às vezes você tem uma rotina muito agitada, mas em 30 minutinhos do seu dia, que às vezes a gente fica rolando, scrollando no Instagram, no Reels, no TikTok, no que for, a gente podia estar se resolvendo também. Então use o que você tem hoje para recomeçar a resolver. Às vezes, 1 hora antes de dormir, desligar a tela para já ter um sono melhor, não ficar com ansiedade latente, não ficar sem conseguir dormir. Ou, enfim, é como se fosse um pedido para você assim, ó, começa agora.
Começa agora. E não é só hoje, é uma coisa constante. Não é só essa semana, é constante. Se vocês verem, tem um símbolo do infinito aqui. Porque os inícios, eles nunca acabam. Sempre tem um novo início na nossa vida, de alguma coisa. Uma nova coisa para aprender, uma nova coisa para fazer, um novo sentimento para sentir. Entendeu? É isso. E para fechar, vamos de conselho final do oráculo. Adoro esse oráculo, acho muito fofo. Oráculo. Um conselho final para quem escolheu a opção de número 1. Trevo. Libere a sua culpa. Ai, gente, me deu vontade de chorar. Porque é complicado realmente a gente ficar preso em lembrança do passado e eu sei muito bem sobre isso. Então vamos lá, de 21. Carta 21. 21 é um número cabalístico, tá? É um número bem importante. Então, se você quiser dar uma lida sobre isso, você vai provavelmente encontrar conselhos da numerologia que vão complementar essa leitura aqui. Então, se você quiser, procure entender, leiam sobre o número 21 e sobre o número 3, tá? Que é a somatória de 2 mais 1. Então, vamos lá. Trevo, libere a sua culpa. Você tem carregado o fardo da culpa nos seus ombros por tempo demais. Isso está causando um impacto negativo em todos os aspectos da sua vida e tornando-a impraticável. Você chegou a uma encruzilhada, onde precisa escolher a direção. Vá em frente e faça suas reparações, ou liberte-se da gaiola que você construiu ao redor de si mesmo. Dica: às vezes a primeira estrada leva de volta a segunda. É isso. Se você vai ficar por aqui, um grande beijo. A gente se vê na semana que vem. Eu sempre confundo isso. Se você vai ficar por aqui, a gente já se vê na próxima opção. E se você não vai mais acompanhar agora essa leitura, você vai sair. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchauzinho e até lá. E vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, quartzo branco. Vamos começar com o tarô de Maria Navalha. Minha Senhora Maria Navalha, qual a carta para nos direcionar nessa leitura de hoje? Não virou. Virou. Alegria e comemorações. Fico feliz pra dar um up. Gosto quando a leitura fica feliz, mas calma lá, né? Vamos ver se é isso mesmo. Então vamos lá. Tarô. 3 arcanos maiores para entendermos que alegria, que comemorações a gente precisa trazer nessa semana. Não virou. O Sol. Virou ou não virou? Virou. Tá meio virada aqui, ó. Então vou pegar. O Eremita. Não virou. Ai, o mundo. Já fico bem feliz com a leitura dessa. Já dá pra ver que você é uma pessoa... Se você não é uma pessoa autoastral, bora lá que tem motivo pra ser. Bora lá que tem motivo pra ser. De cara aqui, ó, já dá pra ver que é uma leitura bem positiva, tá? A gente vai abrir aqui pra entender como direcionar e tal nessa sua semana. Mas é uma semana muito positiva. Veio com a carta da alegria e das comemorações. Primeiro porque aqui a gente já tem um palhaço. É um símbolo de felicidade, né? Claro que tem essa questão de interpretação popular de que os palhaços, né, enfim, nem todos são felizes, às vezes só tem essa máscara, mas nessa leitura aqui e nessa carta ele traz essa essência de alegria, ele traz essa coisa positiva, sabe, vamos festejar, vamos ser felizes, vamos, sabe, bora, e dá pra ver aqui, ó,
que, você tá numa jornada de autoconhecimento, tá? E que tá quase concluindo uma etapa dessa jornada. Eu ia falar que tá concluindo, mas a gente nunca conclui a nossa jornada de autoconhecimento. A gente se conhece cada dia mais. Cada dia a gente se conhece de novo. Porque a gente tá sempre mudando, né? Só um minutinho. Então, assim, dá pra ver que você tá passando por essa jornada. E que nesse momento você vai ter a conclusão de uma etapa dessa jornada. Se você está buscando autoconhecimento, se você já está nessa jornada de autoconhecimento. E se não, é uma questão de você começar uma jornada de celebração na sua vida. De celebrar o que você tem. Você tem hábito de agradecer pelas coisas, pela vida, pelas pessoas que tem ao seu redor, pelo seu trabalho, pelo que te aquece o coração? Você tem? Se você não se sente assim tão alto astral, porque realmente às vezes é difícil, às vezes existem problemas na nossa vida que a gente começa a meio que duvidar das coisas, a gente começa a ficar mais cabisbaixo, a nossa energia vai lá pro pé, mas gente, a energia aqui, ó, é lá em cima, é iluminar isso aqui com tudo, Vamos abrir o tarô. Vamos abrir o tarô, que senão eu vou ficar até amanhã falando sobre isso. Tarô, preciso aqui agora, por favor, de 2 cartas para entender essa energia. Opa, Valete de Ouros. Cavaleiro de Espadas. Sete de Copas. As de Paus. Não, viram muitas cartas. Muitas cartas viraram, então não vou aceitar. Mais 2, tarô, por favor. Mais 2. Rainha de Ouros. E virou 10 de Copas. Tá. E no final veio o 10 de Paus. Eu não viro geralmente essa carta, mas eu senti de virar, então eu já vou deixar ela aqui como um alerta pra gente, tá? Seguinte. Dá pra ver como você é uma pessoa ambiciosa nessa vida. É uma pessoa ambiciosa, mas é uma pessoa que tem muita consciência das pessoas que estão ao seu redor, pessoas boas, das pessoas que estão... que fazem as coisas valerem a pena, sabe? Se você tem essa sensação que você é uma pessoa que provavelmente é uma pessoa muito rodeada de pessoas boas. Você tem pessoas boas na sua vida. E que elas te ajudam a alcançar o seu objetivo, que é muito bom. São pessoas realmente muito boas. Pessoas que estão ali por o que precisa, mas também que pessoas que celebram as coisas com você. Mas parece que ainda você tem uma sensação muito de que você está no início das coisas. No início de uma jornada nova, no início de algo que você não tem tempo para celebrar, é como se fosse isso, tá? Por quê? Porque veio aqui na carta do Sol, que é uma carta que fala sobre felicidade, essa coisa de jovialidade, o crescer, esse calor, o fogo, sabe? Essa coisa toda. Perdão. Essa coisa toda. Ele veio com o Valete de Ouros e o Cavaleiro de Paus. O Valete de Ouros. O Valete é a carta mais jovem das cartas da corte, que são Valete, Cavaleiro, Rainha e Rei, os 4 da corte. Que aqui a gente já tem 3 nessa leitura. A gente tem o Valete, a gente tem o Cavaleiro e a gente tem uma Rainha. Então vamos lá. O Valete é o início. É o início de algo. É aquele jovem, nesse sentido aqui do Valete de Ouros, é aquele jovem, aquela jovem que eles têm tanta sede de empreender. Eles são empreendedores natos. Provavelmente a gente está falando aqui sobre alguém que está empreendendo. Ah, agora veio essa parte. Eu estava falando, não estava entendendo muito bem, mas é ela. Eu acho que são pessoas que estão empreendendo. Ou se não estão empreendendo, estão pensando em empreender. E assim, se for esse caso,
é uma ótima ideia, tá? Porque tem toda uma questão aqui positiva que a gente já vai chegar, mas não é a hora ainda de decidir. Tá, deixa eu senão ficar falando sobre tudo e eu não falo sobre nada. O valete de ouros é aquela pessoa, aquele jovem que já tem desde cedo que ele empreende. É como se fosse aquela criança do filme norte-americano, sabe? Que desde pequena já vende limonada na rua, sabe? Ou que faz miçanga e começa a vender desde pequeno. Sabe? Que já tem aquela alma de empreendedor, já tem aquela coisa do sabe se colocar, sabe se cobrar, sabe ter maturidade para ter dinheiro, sabe? E mostra que você está nessa etapa da vida. E aí você está tentando acelerar o processo. Às vezes você está começando a empreender agora e você está já querendo ter fruto de 3 anos de trabalho. Porque você é uma pessoa ambiciosa, que não tem problema. Só que você tem que saber respeitar os seus limites, respeitar a sua evolução, a sua fase de vida. Entendeu? Por quê? Porque o cavaleiro de espadas, se vocês verem, o cavalo não tá nem correndo, o cavalo tá voando aqui. Tu não vê nem quase a terra dele alcançando. Ele vai lá na frente, porque ele tá tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que o foco dele é chegar no objetivo. Só que ele passa por cima do que precisar passar para alcançar esse objetivo. Isso não é legal, isso não é saudável nessa questão aqui. E aí traz sobrecarga. Aí traz tanta sobrecarga que às vezes você se pergunta se você fez a escolha certa. Será que é mesmo isso que eu devia fazer? Porque era para ser uma coisa tão boa para mim e agora tá tão pesado de carregar. Tá uma coisa tão... E aí você entra nessa jornada de eremita para entender, para olhar para dentro, para ver, mas era isso que me fazia feliz? Será que eu fiz a escolha certa? E começa a entender esse momento que você tá. Só que na verdade você só tá acelerado. Não é que o momento seja ruim, é que você tá querendo que tudo fosse para ontem. Você não quer nem que seja para hoje, queria que já tivesse acontecido ontem. E as coisas vão em processos. Lembra que eu falei no início? É uma jornada feliz. Não é uma conclusão feliz. Que vai ser aqui pelo mundo. Mas é que eu digo, não é um ponto feliz. É uma jornada, uma estrada feliz. É um caminho que se percorre. O eremita. E olha só que interessante. A gente tem aqui uma carta super veloz, o cavaleiro de espadas. Vou botar assim para mais fácil para vocês. O cavaleiro de espadas que está voando. E a gente tem a eremita que parece que está parado. É como se isso aqui fosse daquele mito. A lebre e a tartaruga. No fim das contas, quem é que ganha? Quem gasta toda a energia no início? Ou quem pondera e vai mais longe? É sobre isso, entendeu? É muito engraçado isso, porque veio uma carta que está te mostrando que você está muito querendo acelerar ao máximo as coisas, e aí vem o eremita aqui para dizer, tipo, não, calma lá. Nós vamos caminhar constantemente, mas nós vamos caminhar. E aí vem aquela questão, fiz uma boa escolha? Não fiz uma boa escolha. E agora vou fazer o quê? Só que não é o momento de tu tomar uma decisão dessa também, entendeu? Se você está empreendendo, não é o momento de você decidir se você vai seguir com o seu negócio ou não. O negócio tá embrião ainda, tá um embrião, cara. Tá começando agora. É uma jornada que vai te trazer muita alegria, mas falta você agradecer também. Falta você celebrar que você conseguiu, cara. O mais difícil você fez. Você teve uma ideia e foi. E se às vezes não é empreendedor, às vezes é uma questão de trabalho, enfim. Falo trabalho porque tem aqui o valete de ouros e a rainha de ouros. Às vezes é uma questão de foi para um novo emprego, estava esperando algo mais, estava esperando uma promoção e não está vindo. Calma. Vive o agora. Vive o agora. Porque aí sim vem as novas ideias, vem esse fogo que esquenta, esse fogo que não é de palha. Essa é a diferença. A carta do cavaleiro aqui é quase como se fosse um fogo de palha, se for, né? Porque ainda aqui é espadas, então espadas é naipe ligado com signos de ar e com o elemento ar. Então não tem nada a ver com fogo, mas só para entender essa referência. Para ser fogo que seja contínuo na vida, precisa de paciência. A ideia surge, ela é germinada e aí ela dá frutos,
certo? Provavelmente acelerei um monte esse processo aí falando que ela é Geminiana e dá frutos, mas é isso aí. Não sou bióloga, sou taróloga, pessoal. Só rima, mas não tem nada a ver. E aí vem a questão do mundo. Aí vem a questão do mundo. O mundo é uma carta linda, linda. Porque é uma carta que fala sobre tudo no seu devido lugar, cara. Tá tudo certinho. É uma jornada que ela ainda não chegou no fim, tanto que a carta aqui é o número 21, é como se fosse o fim do deck, mas ela é um fim que nunca acaba, como eu falei, acho que não falei nessa leitura, foi na outra, mas os começos nunca tem fim, sempre vai ter um começo novo na vida. E a carta é como se tudo tivesse equilibrado, a carta do mundo, né? É como se tudo tivesse equilibrado, tudo no seu devido lugar para fluir da forma que tem que ser, entendeu? E aí vem Rainha de Ouros. Rainha de Ouros. A gente não está mais falando de um valete, uma criança que teve uma ideia de uma limonada, de vender limonada, e é isso. A gente está falando de uma mulher, a gente está falando de uma rainha, uma carta de poder. Ela é a rainha de ouros, ela é a rainha da prosperidade, ela é a rainha da saúde, ela é a rainha das questões físicas da vida, do financeiro também. E dá pra ver que é bem asseverado aqui, que é bem focado aqui. É uma rainha. E vem uma coisa aqui, só vou dar um adendo aqui. Se você está querendo ter filhos, você está almejando ser mãe, principalmente, e você caiu nessa leitura aqui, é o momento de você curtir a vida, tá? Que os filhos, mais cedo ou mais tarde, eles vão vir, e é possível que não demorem, se você estiver procurando por isso. Mas você tem que aliviar esse nível de estresse, que antes se você ficar desregulado com seu estresse, você nunca vai conseguir, entendeu? É isso. Voltando para a leitura que veio, daí eu tô falando. Mas então vamos lá. E aí vem o 10 de copas, que é a realização, gente. É como se fosse a completude do emocional. É como se, quando isso aqui tudo se alinhar, de você dar uma respirada, cara, você vai ver como você é feliz na vida. Você vai ver como você é uma pessoa muito realizada, uma pessoa muito abençoada pelas coisas que você tem, cara. Você tem uma família linda, você tem amigos ótimos, você tem um bom trabalho, você tem uma boa ideia, você tem uma vida feliz. É felicidade, cara. É celebrar a vida que você tem. É celebrar a vida que você tem. Vamos pegar mais uma carta aqui, tarô. Um último conselho. Pega aqui, escolher a opção de número 2. A roda da fortuna. Essa carta veio na leitura anterior. Se você sentir de voltar para a opção número 1 para você talvez receber alguma informação complementar na sua leitura, por favor, volte e assista. Mas a carta da fortuna aqui, ela vem te falar que às vezes a gente tem altos e baixos na vida e a gente não pode só focar nos baixos, a gente tem que saber celebrar os altos também, tá? É bem resumido isso aí. Me veio isso e é isso que eu vou falar. Se você tiver com uma questão profissional e que você quiser analisar mais a fundo, me chama pra gente fazer uma leitura específica, tá? Porque aqui é uma leitura geral, ela não vai se conectar com todas as pessoas, ou às vezes ela vai ficar muito geral. A gente precisa aprofundar para entender melhor, tá? E para fechar, vamos de conselho do oráculo. Opa! Conselho do oráculo. Para quem escolheu a opção de número 2? Não virou? Não virou? Virou. Deixa eu mostrar que não virou as cartas aqui. Aqui veio, manhã, o mundo espera por você. Número 40. Se você quiser dar uma analisada, receber uma informação complementar para sua leitura, procure o significado do numeral 4 e veja como ele se alinha na sua vida. Como ele se alinha no seu momento atual, tá? E vamos lá, número 40. Manhã, o mundo espera por você.
Você está vivo, certamente. Você acorda, faz o que precisa ser feito durante o dia, vai dormir e aí começa tudo de novo. Você está vivendo mesmo? Vivendo de verdade? Acho que você precisa ouvir isso mais do que nunca. Sua vida é incrivelmente preciosa. Vamos de novo? Vamos de novo. Sua vida é incrivelmente preciosa. Agora é hora de criar bons momentos e aprender a guardá-los quando eles aparecerem. Celebrar a vida, né? Viver o agora, voltar pra cá. Deixar que o futuro se resolva. Deixar que a ansiedade, ela fique só no canto bem pra lá. Vamos focar em ser feliz aqui, né? Então é isso. Essa foi a leitura para quem escolheu a opção de número 2. Se você vai sair do vídeo, um grande beijo. A gente se vê na leitura da semana que vem. E se você vai continuar por aqui, vamos para quem escolheu a opção de número 3. Então vamos lá para quem escolheu a opção de número 3, citrino. Vamos começar com o baralho de Maria Navalha. Minha Senhora, Maria Navalha, por favor, uma carta de direcionamento para quem escolheu a opção de número 3 para a gente começar a iniciar essa leitura. Essa pessoa que está vivendo essa semana. A porta da rua. É uma carta que fala sobre assuntos que são fora de casa. Então, amigos, trabalho, toda essa vida que a gente tem associado para o caminho da estrada, às vezes uma jornada que a gente vai percorrer. Beleza? E agora vamos lá. Tarô. 4 cartas, 4 arcanos maiores que possam vibrar na energia dessa semana, que precisam ser falados aqui. A Imperatriz. Essa carta não virou. O Mago. O Imperador. De cara eu já vejo que é uma questão que pode ser ligada ao emocional, mas é uma questão que ela é como se fosse uma confirmação aqui, tá? Se você já veio para essa leitura com uma pergunta em mente de que se vale a pena alguma questão em específico, se você está indo numa jornada certa, se você precisa depender mais energia nisso, é um grande sim aqui, tá? Por quê? Porque a carta da Imperatriz é uma carta que fala sobre fertilidade, ela fala sobre ambientes prósperos, ela fala sobre tudo que é bom nessa vida, sabe? Ela é uma carta muito boa nesse sentido. O Mago fala sobre começos, sobre a gente fazer as coisas, começar hoje. E o Imperador é um estrategista nato, então que ele sabe o que ele está fazendo. Beleza? Então como é que a gente vai entender aqui? Vamos ver. Vamos ver. 6 de copas. 6 de copas saiu na leitura da opção de número 1. Então, se você não viu esse vídeo e às vezes sente que precisa de mais alguma informação para você entender, talvez essa leitura aqui seja um complemento da leitura de número 1, tá? Então, se você quiser voltar ao vídeo e assistir a opção de número 1 e depois assistir essa, vamos continuar. Eu acho que é uma boa mesmo, porque veio mais uma carta da leitura de número 1, que é o 4 de espadas, tá? E todos nessa questão aqui ligadas à Imperatriz. Cavaleiro de Paus. Deixa eu dar só mais uma. Deixa eu ver aqui. 8 de espadas.
Rainha de paus. 9 de espadas. Essa carta aqui, ela veio na leitura da opção de número 2, tá? Talvez valha a pena. Talvez você seja uma pessoa que já viu a primeira opção e tá vindo até o final aqui com a gente. Isso aí. Mas a questão é, talvez seja... Você precise ver as outras opções, tá? Pra aprender a se equilibrar as coisas na vida e pra entender o que precisa resolver. Mas tá, vamos lá. Com base nisso aqui. Porta da frente, porta da rua, é uma carta que fala de fora, assuntos fora de casa, então, trabalho, amigos e tal. Se for uma questão de financeiro, a gente já tem aqui uma pessoa que ela é muito próspera na vida. Provavelmente você teve uma infância muito boa, com lembranças muito doces, pessoas muito boas passaram pela sua vida. Só que ao mesmo tempo aqui a gente tem muito mais predominância dos naipes de paus e de espadas, então não é só uma questão emocional. É como se tudo que você tem hoje, que você conquistou hoje, foi porque você está vivendo pela sua versão de infância, sabe? Provavelmente você resolveu algum sonho. Talvez você sonhava, em exemplo, ser uma professora, sonhava em ser professora quando era pequena. E agora você é professora. Só um exemplo, mas é como se você tivesse vivido de alguma forma um sonho de infância. E você é uma pessoa muito próspera por isso. Porque você já teve a realização de um sonho muito grande na sua vida. Mas também você é uma pessoa que luta por novos. É como se você sonhasse o tempo inteiro e quisesse várias coisas ao mesmo tempo. E aí você lembra também dessas questões do que você já conquistou e que você sabe que você merece. E aí fica naquele meio que impasse, entendeu? Mas essa parte aqui da Imperatriz... Deixa eu pegar mais uma carta para entender melhor. Tá um pouquinho complexo isso. Não, viraram duas. E eu vou aceitar as duas porque eu pedi ajuda. Veio o 3 de ouros e veio o 5 de paus. E aí a gente já tem uma questão. Dá pra ver aqui que você é uma pessoa extremamente individualista. Extremamente individualista. Principalmente com questão de trabalho. No trabalho, principalmente. Você gosta de resolver tudo sozinho. Você pega ainda a carga dos outros para resolver sozinho. E aí você se sobrecarrega e você não consegue descansar. A mente, o corpo. Às vezes, posso estar falando aqui com pessoas que faziam bastante academia, exemplo, né? Uma questão de cuidar do corpo, não pelo físico, mas não pela aparência, mas pelo físico. Então, é como se você fosse uma pessoa que cuidasse de você e hoje em dia você não cuida mais. Você deixou de lado. Você se deixou de lado pelas cobranças que você mesmo impôs. Você que fez, que aceitou defender todo mundo e agora você não tem mais tempo para você mesmo. A Imperatriz é um grande pedido disso também. Mesmo que ela seja uma carta muito próspera e com muita abundância, ela é a mãe do tarô. Ela se doa para todos e não olha para si mesma. E nessa questão aqui ficou muito nítido. Você se doa, você defende todos, você entra nas brigas, cara, assim, ó, e dá pra ver que você é uma pessoa meio barraqueira. E não barraqueira no sentido chulo da palavra, de que, sabe, porrada, tiro e bomba. Mas que você é uma pessoa que defende muitas ideias e você defende coisas. Talvez você esteja com um conflito no seu trabalho. Talvez você esteja com um conflito em alguma questão de amizade. Alguma coisa que tá te pegando aí. Porque se você se doou tanto, e aí no fim, é como se você tivesse feito assim, ó. Você tem um melhor amigo. Seu melhor amigo vai ter um aniversário. E vai fazer aniversário, né? E aí ele falou que ele não quer fazer nada. Ele quer ficar sozinho em casa, enfim. Mas você é uma pessoa pra frentex. Você quer assim, ó, festa. E aí o que você faz? Você faz uma festa surpresa pra ele. E no dia do aniversário dele, ele chega em casa, a casa dele tá toda cheia de gente. Ele só queria ficar sozinho. E aí ele não te agradece, ele fica triste com a festa. E você se sente amargurado de, pô, calma lá. Eu fiz isso aqui. E aí começa uma discussão que às vezes você tá com uma amizade que tá um pouquinho à flor da pele por alguma questão em específico que acabou aflorando. Porque você se doou demais, queria que o outro reconhecesse e no fim... na verdade, nem que o outro que reconhecesse. Você fez pelo bem, mas aí você não aceita que a pessoa não queira aquilo que você fez. E aí você briga. Ou em questão de trabalho, uma pessoa que pega muita carga dos outros para resolver sozinho, em vez de
dividir. Em vez de delegar, eu vou falar bem devagar essa palavra, só para ficar no seu subconsciente. Delegar tarefas. É uma pessoa que não delega, é uma pessoa que, ó, vai fazer o que tem para fazer e o que os outros precisarem, ela tá lá que, ó, bora. E aí chega num nível de exaustão. Você ainda não tá no nível extremo de exaustão, mas você já tá começando a ficar cansado. Você já tá começando a ter dor de cabeça. Você já tá começando a ter insônia de vez em quando, acorda muitas vezes durante a noite para ir no banheiro, tomar água. É uma pessoa que tá com a cabeça a milhão, mas não é de ansiedade, não, é de exaustão mesmo. Porque você faz de tudo pelos outros, você faz isso no maior amor do mundo. Às vezes, na questão de trabalho, perdão, às vezes nessa questão de trabalho, você se doa tanto, não de tipo, fazer pelo outro, mas é porque tu ama tanto o que tu faz, que tu quer que tudo seja perfeito, que aí você acaba pegando 1001 funções para resolver. E aí você se sobrecarrega. Ainda dá tempo de você não ter um burnout da vida. E ainda dá tempo de você viver mais leve. Dá. Só que você tem que primeiro alinhar isso. E aí a gente vem para a carta do mago, a gente pode fazer o como que a gente vai fazer isso agora. O que a gente precisa fazer agora. Primeiro que você já sabe. Você já sabe que está te cansando. Você já sabe que você está fazendo mais que a sua função. Você já sabe que você está fazendo demais pelos outros. Mas você ainda acha que é ok, porque você merece isso. Ah, eu não sou merecedora de ter muito tempo pra mim, então tá tudo bem eu doar todo o meu tempo pro outro. Não, né? Primeiro nós, depois o outro. Porque se a gente estiver despedaçado, como é que a gente vai reconstruir alguém? Se a gente, nem nós não temos as nossas partes, as nossas peças, como é que a gente vai construir a peça do outro? Quebra a cabeça do outro, não dá? É como se tu estivesse tirando uma pecinha tua e levando pro outro ali pra preencher. É como se fosse um quebra-cabeça enorme e daí tu tá pegando a pecinha do teu quebra-cabeça pra montar do outro, pra ser mais rápido. Mas as suas peças não vão encaixar na dele. E as dele não vão encaixar na sua. E aí, cada um por si, querendo ou não. Por mais duro que seja, a vida é cada um por si. A gente tem as pessoas que a gente ama, a gente tem as coisas que fazem o nosso coração esquentar, que dão aquele respiro, aquela coisa toda. A gente tem na nossa vida isso. Só que a gente tem que entender também que não é correndo atrás das coisas, querendo tudo pra ontem e querendo tudo... É que é como assim, ó, essa carta aqui, ó, do Cavaleiro de Paus, ele é uma carta da voz, não é tanto quanto a do Cavaleiro de Espadas, mas é que ele tem um objetivo. E é como se fosse uma pessoa tão ambiciosa que ela faz o que precisa fazer pra conseguir esse objetivo. Eu tenho uma carta, deixa eu pegar essa carta no outro deck. Vai fazer sentido, tá? Ai, eu amo esse deck, mas eu ainda não sinto chamado pra usar ele. Muito triste isso. Agora lá. E eu quero Cavaleiro de Paus, né? Talvez demore um pouquinho. Não, foi bem rápido. Foi bem rápido. Fiquei até admirada com essa velocidade. Olha que lindo, cara. Ele é roxo. Ele é muito lindo esse baralho. Meu Deus do céu. Mas tá, vamos lá. Cavaleiro de Paus. Aqui a gente tem uma raposinha, que é o animal que representa o naipe de paus nesse deck. Olhem o olhar maníaco dessa raposinha. Ela quer esse cajado de madeira. Mas a abelhinha tá sentindo o cheiro só da flor. Essa abelhinha nem vai roubar o cajado, ela nem tem força para roubar o cajado. Agora, olhem o olhar maníaco dessa raposinha. Ela vai matar essa abelha. Porque essa abelha não tem nada que cheirar o cajado dela. É como se fosse isso, não é egoísmo, mas é como se fosse o objetivo dela é proteger o cajado.
ela vai encostar no cajado, ela precisa ser destruída. É como se estivesse tão assim, ó, no objetivo aqui, ó, tipo, aqueles cabrestos de cavalo, sabe? Que tipo, que tu só vê pra frente, tu não vê os lados. É nessa vibe. E aqui nessa questão é como se você estivesse se doando tanto pros outros que você botou uma fenda nos seus olhos também. Você botou um cabresto aqui, ó, que você sabe que olhar pra você é errado. Às vezes, agora eu entendi bem essa carta aqui. Você foi ensinada disso. Você foi ensinada que é errado a gente olhar pra si mesmo. Que a gente tem que se doar. Jesus Cristo se doou, então a gente também tem que se doar pra todo mundo. Sabe? Essas coisas assim que a gente escuta de criação mesmo. É questão de criação, isso aqui é infância. Você foi uma criança que foi moldada para sentir que você não é merecedora das coisas. Às vezes você foi muito cobrado para não dar trabalho. Foi muito cobrado para não ir atrás dos seus sonhos. Às vezes, comecei a leitura falando de uma pessoa que seguiu sonhos. Talvez seja uma pessoa que faltou seguir os sonhos. Agora faz mais sentido. É uma pessoa que faltou seguir os próprios sonhos porque não queria dar trabalho para os outros. E essa criança aqui? Essa criança que você é, quando você vai deixar ela realizar os sonhos dela, cara? Você tá tão ambicionada de servir. Provavelmente, estou falando aqui também com uma mãe. Uma mãe que não tem tempo para si mesma. Uma mãe que viveu a vida inteira em prol dos filhos. Em prol da família. E agora talvez os filhos estejam grandes, já não estejam mais morando com ela e ela não sabe mais o que fazer. Mas é porque o seu foco sempre foi em servir e não servir a si mesmo. Sabe? E você precisa resolver isso já. E você já sabe disso. Você já sabe disso. Você já sabe que você se doou demais. Já sabe que se doou demais. Só que, infelizmente, você ainda não tirou essa venda. Você acha que você não consegue, porque você viveu tanto tempo assim, que você não consegue mais sair desse padrão, mas você consegue, você é uma pessoa foda. Você é uma pessoa foda pra caralho. E por que eu digo isso? Desculpa até a palavra. Por tudo que tu já fez, cara. Por tudo que tu já fez. Tu tem que sentar no teu trono agora. Tem que sentar no teu trono. E governar a tua própria vida. Reinar. Olha que engraçado. A gente tem aqui uma carta do imperador e da imperatriz para essa semana. Você tá entendendo o nível disso? A gente tá falando de uma completude aqui. A gente tá falando do casal que é imperador. Os que comanda a porra toda. Desculpa a palavra. Mas entendeu? A gente tá falando de um casal poderoso. E a gente tá falando de você. A gente não tá falando de cônjuge. A gente não tá falando nada. A gente tá falando de você. Porque você tem tudo que você precisa para governar a sua própria vida. E você é merecedora disso. Quando você vai começar? Bora começar a governar a própria vida. E aí vem a questão, trazer à tona a rainha de paus. Sabe o que a rainha de paus representa? Principalmente, ela é aquela mulher segura de si. É aquela mulher que sabe que ela tem valor. Ela é como se fosse, agora uma interpretação da minha cabeça, tá? Mas enfim, é como se fosse uma imperatriz que ainda se doava muito pro outro e entendeu que ela tem valor e virou a rainha de paus. É como se fosse isso. Porque a rainha de paus, ela não tolera desaforo, ela não leva desaforo para casa. Ela sabe que ela tem poder, ela sabe que ela é importante, ela sabe o valor dela. E se os outros não quiserem valorizar o trabalho dela, não quiserem valorizar, não quiserem olhar da forma que ela olha, que podem ir embora. Porque ela é uma carta segura de si. E aí dá pra ver que você tá nesse impasse. E isso te deixa com ansiedade. Você tá começando a desenvolver a ansiedade, cara. Por causa dessa falta de descanso, por causa dessa falta de olhar pra si mesmo. Não se deixa apagar, cara. Não se deixa apagar. Você é foda. Você é foda, cara. Veio a rainha de paus. Você é foda. Só tem que deixar isso realmente sair, né? Tem que se permitir ser a rainha de paus aqui. Tarô, uma última carta de aconselhamento para essa semana. Quem escolheu a opção de número 3, Citrino, por favor. Opa. Agora vem aqui.
o sol de conselho. O sol, cara. E atrás o julgamento. Mas a questão é, o sol aqui principalmente. Bora brilhar. Bora se permitir brilhar e ver as coisas boas da vida. Bora celebrar a vida que você tem. Bora trazer esse sol pra dentro do teu coração. Você é merecedora de coisas boas. Você é uma pessoa que merece viver o melhor. Só falta você se permitir isso. Só falta você se permitir isso. Beleza? Vamos finalizar com um conselho final do oráculo. Oráculo, conselho final para quem escolheu a opção de número 3, citrino. Nenhuma carta virou. Vamos lá. Vermelha. Perdoe. Carta de número 10. Olha, procure o significado do numeral 10, tá? Pra você entender bem o que é isso, mas uma carta é um número que fala sobre completude, a união do início e do fim. Entendeu? Carta de número 10, vermelha. Você está guardando o rancor de alguém na sua vida. Talvez seja de uma pessoa amada. Ou talvez seja de você mesma. Essa carta não é para lhe dizer que você precisa aprender a perdoar. Não. Perdoe-os nos seus próprios termos. Se e quando você se sentir pronta para isso. Ela é simplesmente um empurrãozinho para que você pense se agora não é esse momento. Não deixe o perdão ser uma obrigação. Lembra que eu falei aqui sobre briga? Então. Mas uma esperança vermelha e brilhante que ajuda você a atravessar as noites de insônia. Cara, é nitidamente uma pessoa que não tá dormindo, por causa da ansiedade. Essa aqui foi foda, tá? Essa carta aqui no oráculo foi foda porque resumiu a leitura toda. Então é isso. Essas foram as 3 opções de hoje. Um grande beijo. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Até porque nesse início eu ainda estou definindo qual horário que eu vou publicar esses vídeos, então para você sempre ficar por dentro. E é isso. A gente se vê na próxima semana.